Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Fumagalli 2022. Esse é o ano da excelência. Deus tem o melhor para você. Ô, Nicolas, eu quase falei nesse ano de 2016. Nossa. Nossa, Pois já é. pensou? E você já pensou, né? Agora, depois daquilo que o padre falou pra gente no ato sábado, agora ele só vai falar ano esse ano. É verdade. Minha verdade. gente, você que tá aí, não tá ligado, sei que não é da nossa comunidade, se prepare aí que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão Aleluia. multiplicar nesse lugar. Amém, aleluia. Vamos para o nosso momento de pregação agora. Você que deve estar já de saco cheio de me ver pregar. Me viu pregar de segunda a sexta, Café com o Manuel. Aí foi ligar no Worshipers de noite, era eu pregando. Aí foi ligar na tarde de louvor, era eu pregando de novo. Misericórdia. Aí segunda, aqui quem é que está no Café com o Manuel? Sou eu de novo. Então vamos lá, pega essa palavra em Mateus capítulo 10, versículo 34, até o capítulo 11, versículo 1. Que vai nos dizer o seguinte: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa irá reencontrá-la. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Após ser dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, quero dizer para você, né? Que hoje nós estamos meio que encerrando esses capítulos aí dessas instruções que Jesus dá aos discípulos. Semana passada, na terça-feira lá atrás, nós começávamos falando sobre Jesus, o Senhor que pede operários para sua messe. Aí nós vemos a eleição dos 12 discípulos, aí nós vemos o que nós devemos fazer. Aí nós vemos que nós teremos perseguição. E nós já falamos que dependendo da situação, o nosso eis-me aqui não pode mudar. Na semana passada. Mas talvez, muitas vezes, nós não entendemos que para o segmento de Jesus, ele precisa ser um segmento de radicalidade. Não, seguir a Jesus não é algo fácil. Pelo contrário, seguir a Jesus é algo pesado, é algo difícil. É algo que muitas vezes nós não teremos tanta tranquilidade assim de fazê-lo. Por quê? Porque Jesus não veio trazer a paz.
Apesar das profecias dizerem que ele é o príncipe da paz, de fato, ele é o príncipe da paz para todos aqueles que querem paz, que vem de Deus. Agora, aqueles que querem paz que vem do mundo não a encontrarão. A radicalidade no seguimento de Jesus é uma radicalidade alta, mas ao mesmo tempo simples. É uma radicalidade em que você tem que fazer as coisas no muito, mas também fazer as coisas no pouco. Aonde tiver alguém precisando, aonde Deus precisa ser amado, é aí que você precisará amar a Deus. E vai amar a Deus de forma radical. Amar a Deus, o seguimento a Jesus, é um segmento radical. Se você pensou até o presente momento em que seguir a Jesus era algo de boa, seguir a Jesus era algo possível, era algo fácil, eu já quero dizer a vocês, já quero entregar isso a você. Não é algo fácil. O seguimento a Jesus é um segmento que existe renúncias e renúncias pesadas. E para exemplificar muito bem isso, e aqui entenda bem, né? Jesus realmente veio trazer a espada. Jesus aqui veio para dividir. Não dividir as pessoas em si, acabar com os seus laços, vínculos familiares. Mas é que muitas vezes, e é algo que muitas vezes está presente nas nossas famílias, nós não criamos os nossos filhos para Deus. Para Deus não, para nós, perdão, misericórdia. Nós não criamos os nossos filhos para nós criamos nossos filhos para Deus. Filhos, os nossos pais não são o fim da nossa vida. Nós temos que construir a nossa própria. E muitas vezes nós estamos tão apegados que nós deixamos Deus de lado por causa da nossa família. Meu querido, mesmo que seja família, ainda assim, o nosso amor não pode ser maior do que o amor por Deus. Isso você pode saber na teoria, mas talvez na prática não seja tão fácil assim de exercer. É sobre isso que eu quero trazer nesse dia. E eu não quero só trazer isso, não. Mas eu quero trazer a todas as coisas que podem estar ocupando o lugar de Deus no seu coração, em que você não troca. Você se dedica mais a essas coisas do que você se dedica a Deus. Talvez aí seja um carro, seja o seu trabalho, seja dinheiro. Talvez seja algum amigo, alguma missão, sei lá. Alguma cura, alguma bênção, alguma graça. Talvez tenha coisas aí que estejam ocupando seu coração e sejam mais ocupando seu coração do que estejam no lugar do seu coração do que o próprio Deus. E aqui eu quero, para exemplificar isso de forma muito simples e prática, eu quero trazer a história de Abraão e Isaac. Importante dizer, Abraão, não sei se você conhece a história de Abraão. Inclusive aqui eu nunca citei assim, bem Abraão aqui no Café com Emanuel. Nunca cheguei nesse ponto assim de citar Abraão assim, diretamente. Então é um prazer estar falando do pai da nossa fé. Mas Abraão, ele era um homem muito temente a Deus. E Deus um dia chamou Abraão e prometeu e fez promessas na vida de Abraão. Quando era ainda Abrão, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus chamou Abraão e Abraão foi atrás da voz de Deus que o chamava. Agora, e Deus e Abraão foi crescendo, Deus foi fazendo aliança. Abraão, onde conquistava, onde sim entrava em contato com Deus ali, construiu um altar para adorar a Deus, porque reconhecia que Deus estava naquele lugar. Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus, intercedeu por Sodoma e Gomorra, e não teve muito o que fazer, porque Sodoma e Gomorra era uma cidade entregue ao pecado. Abraão teve grandes lutas. Abraão
teve grandes batalhas, mas Deus sempre derramou o seu favor sobre ele. Deus prometeu que Abraão, mesmo ainda de idade avançada, seria pai de uma grande nação, seria pai de um grande povo. E assim, Abraão, mesmo que Abraão não tenha sido, Abraão acabou indo, se desesperou, acabou tendo um filho com a escrava, mas mesmo assim Deus prometeu a bênção a Abraão, e Deus foi cumprir até que Deus enviou, até que Deus deu a bênção e a graça de Isaac. Só que aí se encontrou o problema. Abraão amava muito a Deus, mas chegou Isaac na vida de Abraão e Deus começou a ficar em segundo plano. É assim que acontece muitas vezes em muitas famílias. É o apego aos filhos, é o apego aos bens materiais. Pedimos tantas bênçãos, mas aí a bênção chega e aí nós começamos a dar mais importância para a bênção, mais importante para a graça do que para o próprio Deus. Então Deus pede a Abraão para que Abraão sacrifique Isaac. Deus faz isso para testar a fé de Abraão, porque a fé de Abraão havia sido perdida. Então, realmente, Deus não é um Deus que veio trazer a paz desse mundo, Deus veio trazer a espada de fato, Deus veio dividir. Deus veio dividir veio dividir os pais e os filhos, não porque Deus quer separar, Deus não quer acabar com o vínculo familiar. Como Deus não quis acabar com o vínculo familiar de Abraão e Isaac. Deus, ele apenas quer que nós deixemos os nossos filhos, entregamos os nossos filhos, ou entregamos, enfim, a nossa família para ele. A nossa família não é mais importante que Deus. Acredite, paz, porque eu acho muito interessante, tem muita gente que acha bonito esse segmento a Jesus, acha bonito o que nós fazemos aqui em comunidade, mas é para o filho dos outros. Agora, na vez do seu filho, você não acha tão bonito assim. Para entregar o seu filho, para o seu filho vir morar numa comunidade de vida, viver uma vida missionária, viver uma vida buscando buscando a vida em Deus, num seminário, numa ordem religiosa, ou até mesmo, né, pais que não deixam seus filhos nem ir embora, nem ir longe, casam e moram perto, né? Já diz o ditado, né? Não, e aí entra a parte da nora contra a sogra aqui, né? Não case com alguém que a sogra vai morar tão perto que venha, tão longe que venha de mala e cuia, e nem aquela que mora tão perto que venha só de chinelinho de pelo, né? Mas é uma brincadeira, mas é um fato, é hora de crescer. Nós não viemos dessa terra, o fim último na nossa vida aqui não é a nossa família. A nossa família é um meio, inclusive é um meio de salvação. Mas a nossa família não é o fim último da nossa vida, em que nós devemos ter tão alicerçado a nossa família ao ponto de deixar de lado as coisas de Deus para estar com a nossa família. Isso é impossível. E é difícil. É muito difícil aqui na comunidade, né? Hoje nós vivemos uma vida, inclusive hoje nós não temos nem mais as nossas folgas, por exemplo, de rotineiras, né, de semana. Isso é a nossa folga apenas da segunda. Então, por exemplo, nós não temos aqui como passar o dia dos pais com os nossos pais. Às vezes pode ter um aniversário do pai ou da mãe, e talvez o dia que eu gostaria de passar e que eu poderia passar, eu não vou poder passar mais. Isso vai me fazer ir embora? Não vai. Porque, inclusive, os meus pais não me criaram para eles, os meus pais me criaram para Deus. A família de vocês, na casa de vocês, os filhos de vocês precisam ser criados para Deus.
o esposo, a esposa, precisa ser criado, o casamento de vocês precisa ser para Deus e não um para o outro. Os pais, não, né, como diz aquele evangelho, né, daquele cara, não deixa de enterrar primeiro meu pai. Não é assim que funciona. Às vezes as coisas valem para os bens materiais. Tem pessoa aí que está só pensando em trabalhar. Só pensa em trabalho. Por quê? Porque está com o coração muito arraigado na família. Eu preciso dar o melhor para os meus filhos. Os meus filhos precisam ter o melhor, precisam estudar na melhor escola, precisam ter o melhor estudo. Isso, inclusive, prejudica até o relacionamento familiar. Então, tenha essa noção, esse pensamento fixo na sua cabeça. Você não, o seu filho, você não cria ele, não dá educação para ele, não gera ele para você. Você gera ele para Deus. Ai, como é bem bonito uma família que tem isso no coração. Uma família que tem isso no coração é uma família santa. Uma família que tem isso dentro do seu coração é uma família que é gerada em santidade. Os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia, veja bem o que eu estou dizendo, eu falei de uma santa, e aí eu falo dos pais dela e falo que os pais dela também foram santos. Foram pais que não criaram seus filhos para si, mas foram pais que criaram seus filhos para Deus. Foram vendo filho por filho, filha por filha entrar nos conventos. Na clausura, algumas na clausura, acredito que a maioria, não foram todas que foram para a clausura, agora eu não lembro, não tenho certeza. Mas São Luís e Santa, inclusive, né? São Luís, no meio da caminhada, do casamento, Santa Zélia morre. E São Luís continua sozinho com suas filhas, e ainda assim ele é um herói. E continua a viver e dar a educação certa para suas filhas. Por quê? Continua a direcionar, porque não se deixe abater mesmo por ter perdido a sua esposa. Porque o coração de São Luís não estava preso à esposa, não estava preso a filhos, mas o coração de São Luís estava preso em Deus, estava firme em Deus. E se o coração dele estava em Deus, ele entregou em boa vontade tudo isso. Meu Deus, como isso aqui é tão necessário a gente falar sobre isso. Porque tanta pessoa que tem dificuldade. Talvez aí você tenha até mesmo dificuldade em superar talvez a morte de algum familiar seu. Talvez você tenha dificuldade de superar a morte do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Tenha dificuldade de superar a morte de algum irmão, de algum amigo. Não consegue entregar essa pessoa para Deus. Vive aquele luto eterno, aquele luto que não passa. Meu querido, a nossa vida não foi feita para as coisas dessa terra. Nossa, Nicolas, mas como você está sendo duro. Não, eu quero dizer de verdade, eu entendo a saudade, eu entendo a dor, o sofrimento. Ele é natural, porque nós não fomos feitos para a morte. Mas agora que a morte veio, nós precisamos entender, entregar e orar pela alma daquela pessoa, entregar aquela alma daquela pessoa para Deus. Agora você vai ver, eu já fui em velório, meu Deus do céu, é uma loucura. Sabe? Parece que só falta se abraçar no caixão e ser enterrado junto com a pessoa. De tão apego que é a pessoa. Ter dificuldade de entregar essa pessoa para Deus e dizer, vai em paz. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos urgentemente, como família em Deus, nós temos um coração desapegado. Se nós queremos o melhor para nossa família, o melhor para nossa família está em Deus. Segurar, colocar os filhos debaixo das asas, é algo muito complicado. É algo que muitas vezes que impede, né? É algo que muitas vezes que não faz bem, né? Saudável até mesmo para as suas famílias, para o seu relacionamento com o seu filho. Às vezes é uma dificuldade de desapego. Ver o filho crescer e quer tratar o filho ainda como um bebê.
né? É como diz, né? O filho, aquela música, né, que diz, né? Mas quando o filho, ele cria asa e quer voar, agora não lembro muito bem essa música, né? Mas é importante nós termos a certeza que a nossa família, independente, pai, mãe, filhos, e é radical isso, precisam ser entregues para Deus. Precisam entregues para Deus. Isso eu falo no âmbito familiar, mas não é só coisa no âmbito familiar, já falei. É no trabalho, no emprego, é bens materiais que muitas vezes nós temos dificuldade em entregar, que nós vivemos muito apegados. Meu Deus, quanta gente que tem dificuldade de desapegar de roupa. Misericórdia, abre roupeiro das pessoas, é uma montanha de roupa que cai. Vai na sapateira, então tem uns 300 sapatos que não usa, olha, se usa 10% daquilo é muito. Por quê? Porque tem um coração muito apegado. O nosso coração não pode estar apegado nas coisas desse mundo, mas o nosso coração precisa estar apegado totalmente em Deus. Desapega. Se você quiser, você quer ficar com o seu coração. Jesus diz no Evangelho uma palavra forte, que é verdade, que é uma verdade total na vida do cristão. Aquele que quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder por minha causa, esse irá receber a recompensa. Ele vai receber a recompensa da vida eterna. Aquele que não está com o seu coração apegado, aquele que não está, que desapega de tudo. Meu Deus, os santos eram tão especialistas nisso, era tão bonito. Não que nós temos que ser como Santo A, Santo B, mas como eu falei de Santa Zélia e São Luís, é um exemplo prático daquilo que nós podemos viver de desapego no nosso dia a dia. Eu não vou dar um exemplo, por exemplo, de São Luís Gonzaga, apesar de ser um belo exemplo, mas que não tinha apego nenhum e ia salvar, cuidar da sorte das pessoas em meio à peste negra e por isso morreu. Mas fala aqui de família, desapegado nas pequenas coisas, desapegado entre a família, entre os pais. E para terminar essa história, terminar essa pregação, né, a gente já está no horário aí, segundo o roteiro de no nosso momento de oração, mas eu quero contar brevemente a história de Santa Giana, né? Santa Giana é uma santa do século passado, bem recente inclusive, em que ela tinha filhos, e ela teve, se eu não me engano eram 2, ela teve uma terceira gestação, e a terceira gestação era uma gestação de risco. E essa gestação, falaram para ela para que ela abortasse. Porque ela poderia perder a vida dela. E sabe o que aconteceu? E aí está, né? Talvez junte tudo aquilo que eu faço e eu quero falar, isso aqui é radicalidade cristã. Porque nós falamos, mas isso aqui, é radicalidade. É por isso que nós precisamos. Depois eu vou fechar falando sobre ser fiel no pouco. Mas isso aqui é a radicalidade cristã. Santa Giana preferiu correr o risco e pagou com a vida dela para que pelo menos o seu filho que estava no seu ventre nascesse. Mas que a vida dela, se tivesse que alguém morrer, morra eu. Mas que essa criança aqui viva, porque é o desígnio de Deus que ela viva. Quem não crê em Deus, não faria uma escolha dessa. Mas quem crê em Deus entende que Deus é o Deus da vida, que Deus cria todos nós para a vida, com toda certeza. Essa mulher, ela, com toda certeza, nós entendemos e nós tomaríamos a mesma atitude que Santa Giana. É uma atitude difícil de tomar? Mas é uma atitude de radicalidade. E aqui eu não preciso ir longe. A nossa irmã aí, Vanessa, esses dias aí, você que acompanha o Café com Manuel, viu que a nossa irmã estava pedindo oração, né? E por quê? Porque a gravidez dela era uma gravidez de alto risco. E ainda assim ela foi até o fim. Por quê?
porque escolheu, pois, a vida, porque o desígnio da vida dela era um desígnio de vida, era um desígnio para Deus. Assim deve ser a nossa vida, sermos radicais. É radical mesmo. Nossa, mas então tu tá me dizendo que entre a minha vida e a vida do bebê, eu teria que escolher a vida do bebê? Sim, é isso aí mesmo. Isso é viver o que Jesus está dizendo no Evangelho. Isso é viver, isso vai causar divisão, isso causa escândalo, isso faz com que as pessoas se voltem umas contra as outras. Muitas pessoas vão julgar você por viver a radicalidade do Evangelho, mas nós temos que seguir o nosso caminho, certos que Jesus nos dará a verdadeira recompensa. E aqui eu termino dizendo, nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas também, porque de nada adianta nós queremos ser fiéis nas grandes, se nós somos fiéis nas pequenas. Jesus diz, aquele que não negar, aquele que der ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos, é a mim que o recebe. Uma pessoa que vai aí na sua casa, uma pessoa que está passando sede, uma pessoa que está passando na cidade, na rua, se você dá alimento, você mata, sacia a sede dessa pessoa, Deus te dará uma recompensa. Isso deve ser vivido também de forma radical. A radicalidade que nós vivemos em todos os sentidos, no pequeno, nas pequenas ou nas grandes coisas, aí sim nós estaremos acumulando tesouros para o reino dos céus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Vamos orar porque muita coisa é difícil de nós entendermos, às vezes é até mesmo duro, mas é um segmento que vale demais e é possível.